saber qual é a capacidade, né, de produção que vocês estão projetando e também em relação a como vocês planejam absorver de trigo, né, cereais. Então, nós vamos ter uma capacidade, ela está dividida em duas fases. E agora, inclusive, no momento de engenharia, nós até estamos vendo se a gente vai fazer em duas fases, se já faz numa fase só, né? Porque agora é o momento de estudar isso, ver quais são as vantagens, digamos assim, né? Isso. Mas na capacidade final dessa usina, nós vamos processar 1.500 toneladas por dia de matéria-prima, de cereais, e nós vamos ter uma produção anual de 210 milhões de litros de etanol. Isso equivale mais ou menos hoje no mercado aí, em torno de 20% do mercado gaúcho para o etanol veicular. Lembrando que o Rio Grande importa etanol para a indústria química, importa etanol para consumo doméstico, enfim, tem outros mercados, falando só de mercado veicular. O investimento era 556 milhões ainda? As duas fases junto, na primeira fase 300 milhões. Faturamento 1,3 bilhão, geração de emprego 143? Isso. Continua os mesmos números, não mudaram absolutamente nada. O ponto é agora que a gente talvez possa antecipar a segunda fase, mas agora é o detalhe da engenharia que vai mostrar. Seriam já a partir Com capacidade de 1.500 toneladas de dia. Isso. Que anteriormente seria 2027, né? Esse é a fase inicial. Mas agora estamos fazendo o estudo detalhado para ver se vale a pena a gente antecipar por ganhos, principalmente na construção, diminuição de custo e tudo mais. 24, Isso. E vocês pensam também fazer alguma parceria com associações cooperativas para, de uma forma, garantir? Sim. Nós já temos várias parcerias alinhadas e devemos anunciar elas já a partir dos próximos dias, com cooperativas cerealistas que são já nossos parceiros. Nós já temos duas parcerias muito importantes, que é na parte de genética, né? Uma Embrapa Trigo, que é lá de Passo Fundo, e outra é a Biotrigo, é uma empresa que é responsável hoje por 70% aí da genética. Essas já estão conosco trabalhando no projeto. E, obviamente, nós vamos trazer parceiros para a produção de cereais. Presidente, o senhor mencionou que a mudança tributária aqui no Rio Grande do Sul ela pode ter influências no projeto. E o senhor falou que ainda está estudando isso. O senhor pode detalhar que possíveis impactos pode ter essa mudança tributária na iniciativa? Não, porque não está claro ainda como vai ser a partir de janeiro, né? A gente precisa esperar ver o que vem. Pode, por exemplo, daqui a pouco atrapalhar a viabilidade econômica, ou daqui a pouco a concorrência da gasolina pode ficar distorcida? Esse é um ponto muito importante. Se a gente tiver um preço de gasolina assim, às vezes mais em conta, digamos assim, acaba obviamente impactando a competitividade do etanol, sim, né? Eu não estou dizendo aqui que a gente quer que a gasolina fique cara, não é isso, mas a gente tem que esperar ver qual é o impacto disso, é um ponto de atenção. E isso o tributo pode impactar também, já? Com certeza, mas isso não vai ser só o nosso projeto, claro. Isso se trouxer algum impacto é setorial, né? E daí, se for setorial, digamos assim, isso pode também ser ajustado na questão do tributo mesmo, né? Se tiver também uma pode, também pode. Bom, a planta do Paraguai, felizmente, está caminhando muito bem o projeto. Eu até estive lá na semana passada num evento grande que o Paraguai organizou de investimento, né, de atração de investimento. Eu tive a oportunidade de apresentar o projeto. Nós estamos trabalhando fortemente na parte de engenharia. Nós tivemos um desafio gigantesco de aumento de custos, né? Felizmente agora os custos começaram a reduzir, né, porque nós tivemos o impacto da pandemia, o impacto na questão logística e tivemos o impacto da guerra Rússia-Ucrânia. Felizmente agora a gente viu os preços cair e estamos trabalhando fortemente com os EPCistas para finalizar a compra de todos os equipamentos lá. O cronograma de início de produção é final de 25 para aquela unidade. E a gente tem toda a produção vendida daquele projeto, né, que são
contratos que a gente celebrou com a Shell e com a BP. E o que nós estamos percebendo é que em torno da nossa unidade que vai produzir os biocombustíveis avançados lá, nós estamos recebendo consulta de empresas globais para a produção de outros produtos ligados a essa cadeia de biocombustíveis avançados, como hidrogênio verde, como amônia verde e outros produtos, porque tem aí uma situação fiscal que é interessante, uma disponibilidade de energia elétrica com preço bem competitivo, né, e energia limpa, inclusive oriunda de Itaipu, e tem também aí uma oferta de água, de logística e tudo mais. Então, o projeto Omega Green tem avançado bem. Esse período recente nós atraímos 2 grupos que estão junto conosco. Um é o grupo Copetrol, que é o maior distribuidor de combustível do Paraguai, mas também atua no Uruguai e na Argentina. E também o grupo Cobra, que é uma construtora muito grande espanhola, agora adquirida recentemente por um grupo gigante francês, que são nossos sócios nesse projeto lá no Paraguai. Qual é o investimento lá? O investimento lá ele supera $1 bilhão, né? Nossa meta é fechar o investimento em $1 bilhão. Agora teve esse aumento de custos que felizmente está reduzindo, mas a nossa meta é fechar entre $1 bilhão e $1 bilhão de CAPEX. Presidente, uma das principais reclamações do setor do biodiesel é a questão da adição, né, do B10, B14, B15. Como é que o senhor vê para o ano que vem? Que percentual o senhor espera na mistura do ano que vem? E quanto isso o senhor acredita que passa pelo resultado eleitoral? Veja bem, essa segunda parte é difícil de responder, né? Mas o que eu espero é que se cumpra o que está na legislação. Eu e todos os industriais que investiram nesse setor. Nós deveríamos hoje estar com uma mistura de 14%, estamos com 10% de mistura. Isso tem impactado a indústria. O estado mais prejudicado com essa decisão é o Rio Grande, porque nós somos o maior produtor, nós temos 9 usinas instaladas aqui no Rio Grande do Sul. E nós esperamos, sim, não só eu, mas todos os industriais esperam que a gente volte ao B14 já em janeiro e que seja cumprido o B15 em março. Nós temos capacidade industrial para isso, nós temos fábricas que ficaram concluídas agora e estão fechadas no Brasil. Por quê? Porque quando o governo informa que nós vamos ter o B14 ao fim do governo Temer, que é aprovado, e com o início do governo do presidente Bolsonaro, foi reafirmado através do então ministro de Minas e Energia, né, na época, Bento Albuquerque, inclusive nos visitou em Passo Fundo, e lá deu a declaração que o Brasil iria cumprir o cronograma de mistura. Muitas empresas que já estavam no setor aumentaram os investimentos, é o nosso caso, e outras empresas que não entraram no setor, né? Então a gente tem empresas hoje que entraram recentemente no setor que não produziram nem 1 litro de biodiesel ainda por essa redução. Então a nossa expectativa como setor produtivo é que a partir de janeiro volte o B14 e o B15. Isso vai ser fundamental, né? Até porque há essa prerrogativa de nós abrirmos a importação. E não faz sentido você abrir importação no mercado de B10, onde já está pressionando muito a indústria nacional. E a redução, imagino eu, que do óleo diesel fóssil facilita isso, essa meta, porque sempre foi o argumento que o diesel estava caro, e daí o biodiesel pagava essa conta para tentar reduzir o preço final na bomba. Com o diesel baixando o fóssil, facilita essa aumento da mistura, não? Essa questão do preço é uma questão muito discutível, né? E acredito aqui que vocês da imprensa precisam começar a ajudar a jogar luz nessa discussão. Porque quando eu discuto o preço de água versus água, tudo bem, mas quando eu discuto de água versus café, os preços são diferentes. E no caso aqui, nós estamos comparando 2 produtos que não são iguais. Nós estamos botando no mesmo cesto o diesel, que é um combustível fóssil, poluente, altamente poluente, prejudicial à saúde,
e que é importado. Hoje o Brasil importa 22% do que consome, comparando com biocombustível, uma energia renovável que diminui a poluição, que melhora a saúde pública, que gera emprego e renda aqui, que agrega valor à matéria-prima. Ou seja, qual é a diferença de preço que nós temos aí? Agora, o que eu disse e tenho dito é que o biodiesel, quando nós olhamos desde 2008, que o Brasil começou a adicionar, em muitos momentos ele foi mais barato do que o diesel. E nunca vi ninguém fazendo campanha para aumentar a mistura, porque ele estava mais barato. Quando ele foi um pouco mais caro, eu vi pessoas fazendo campanha para baixar a mistura. Mas, mais uma vez, comparando maçã com abacaxi. E nós não somos o abacaxi nessa história. Então, a gente precisa começar efetivamente a falar. Outra questão que eu tenho visto muitas discussões por aí, mas eu vejo que as pessoas não estão tratando com a devida clareza, é a questão dessa transição energética que muito se fala, né? Porque muito se fala que nós precisamos fazer a transição energética, que nós precisamos diminuir as emissões de gases de efeito estufa, que nós precisamos cumprir as metas ambientais e tudo mais, mas o fato é que isso vai ter um custo. Por exemplo, agora a grande aposta do momento chama-se hidrogênio verde. Hidrogênio verde, nós estudamos isso em 2018 para o projeto Omega Green no Paraguai. Para nós não é novidade nenhuma, nossa engenharia conhece isso de trás para frente. Agora, quando a gente fala de custos, nesse momento ele é inviável, ele precisa de toda a infraestrutura. Com isso eu estou dizendo que o hidrogênio verde não é uma boa alternativa? Não, é uma excelente molécula, a gente precisa aprender a trabalhar com ela e nós vamos usar ela em algum momento, mas ela tem um custo para isso. Né? E o que nós não estamos falando é efetivamente isso, quanto isso vai custar para a sociedade e alertar a sociedade que transição energética, que novas energias provavelmente trarão custos adicionais e deverão ser distribuídos pro rata, porque se eu uso mais energia, eu tenho que pagar mais por isso. Se uma pessoa decidir andar só de bicicleta, ele vai comer um pouquinho mais e vai gastar a própria energia. Mas se uma pessoa decidir utilizar mais energia, eu acho que ele deve pagar mais. Muito boa essa observação, presidente. Tem uma palestrante aqui falar sobre ESG aqui na Figueira Sul e eu fiz essa pergunta. Ela ficou uma fúria comigo. Eu disse que ia aumentar os custos dos produtos. Começa a ter cuidado, mais certificações, mais processos. O preço aumenta. Eu acredito que tem algum impacto, sem sombra de dúvida, mas muitas vezes a questão ESG, porque a ESG a gente abre mais o escopo, né? Transição energética é uma abordagem e ESG nós estamos abrindo mais, né? A gente está abrindo para todos os setores da economia, com um compromisso de governança social e ambiental. Eu acho que em muitos casos ele pode até ter algum aumento, em muitos casos nós vamos ter diminuição de custo. E faço um comparativo. Se nós implantarmos uma política ESG em todos os nossos gestores públicos, por exemplo, nós elevar o nível da governança, nós vamos diminuir o custo. Então, é uma dualidade, né? O que nós precisamos é simplificar, eu acho, o entendimento do que é o tema ESG. Isso a gente tem tentado fazer dentro da BS Bios. A gente explica um pouco do nosso compromisso aqui no nosso relatório, que é efetivamente nós criarmos metodologia e nós mantermos o nosso compromisso com as 3 pautas. Então, isso a gente tem trabalhado na BS Bios. Nós não estamos vendo um grande aumento de custo. Agora, o que nós estamos vendo a nível global é que os mercados mais sofisticados, digamos assim, ou que têm poder aquisitivo mais elevado, estão dando sinais do que querem e o que não querem comprar. Eu vou dar um exemplo. Essa semana eu recebi uma grande companhia global, mas a sede dela está na Europa. E eles estão fazendo a seleção de fornecedores e alguns fornecedores que ainda não adotaram política ESG, que ainda não adotaram transição energética, que ainda não adotaram compromisso com carbono neutro, estão fora do grupo de fornecedores. Então eles não vão comprar da China? Aí eu não sei. Talvez eles possam no futuro não comprar da China. É uma boa discussão essa.
O fato é que o que estão colocando para a gente é isso. E aí eu remeto ao ponto da importação do biodiesel. Quando nós exportamos o nosso biodiesel para a Europa, a gente precisa cumprir toda essa pauta. E será que o Brasil, quando for abrir o mercado para importação, vai pedir para quem vai vender aqui ter a mesma, ser recíproco? Eu estou fazendo uma provocação para o senhor, quer dizer, eu sou a favor dos controles ambientais todos. A única coisa que eu acho, presidente, é que os países europeus devastaram o seu meio ambiente, enriqueceram as custas dos outros, e agora os outros países estão emergindo, crescendo, eles querem impor regras para dificultar o acesso ao mercado. É uma visão muito simples até. Olha, eu não sou europeu, sou brasileiro gaúcho, né? Até estamos na Semana dos Gaúchos, então tenho muito orgulho, né, do nosso estado. Agora, eu sou empresário, sou pragmático, né? Se o meu cliente diz que só vai comprar se eu tenho tais certificações, eu vou fazer certificação para vender para ele, né? Não adianta a gente ficar lutando contra a correnteza, né? Nadar para cima é gastar muita energia, Mas né? os pequenos e médios não têm condições de competir. Eu acho que aí entra mais uma vez a política pública. A política pública precisa ajudar quem precisa ser ajudado, né? A gente está vivendo um momento de grandes transformações e discussões. Eu acredito que os pequenos e médios vão ter mais dificuldade, mas em algum momento vão precisar de ajuda, de orientação, de discussão, de parcerias. Por exemplo, algumas grandes companhias têm feito compromissos com essa pauta de ESG, inclusive fazendo contratos de compra, inclusive acenando com valores a maior para alguns produtos, ou seja, é uma reorganização que nós estamos tendo na forma de fazer negócio. Então, eu não tenho todas as respostas aqui, né, para esse tema, mas eu acredito que alguns mercados, para quem não tiver certificações, vão estar fechados. E aí, cada empresa, cada empresário vai tomar a sua decisão se quer ou não participar desse mercado. Pode ser que algumas empresas digam, não, eu não vou fornecer para aí, eu não vou seguir essa linha de certificações, a linha de ESG, mas a decisão é de cada um. Presidente, sobre a transição energética ainda e a questão de combustíveis renováveis, politicamente corretos. Recentemente, a Anfávia publicou um documento voltado para a área de caminhões e os entrevistados, que eram montadoras, frotistas, todo mundo da cadeia, acreditou na transição, mas não, a síntese da pesquisa, eles acreditam na transição, mas não querem pagar mais por isso. E vários estavam na dúvida qual vai ser o combustível do futuro. O pessoal apontou diesel verde, apontou biometano, apontou hidrogênio, apontou eletricidade. A minha pergunta é nesse sentido: a gente tem esses quatro, tem mais o biodiesel que está abastecido no biodiesel. Há espaço para todos esses biocombustíveis, para todos esses substitutos fósseis, ou daqui a pouco vai ser escolhido uma solução única, mais à frente vai convergir? Eu não vejo que a gente tem tecnologia hoje, disponibilidade de algum produto para ser uma solução única, né? Por exemplo, a questão do elétrico. Eu acho legal os carros elétricos, mas hoje, a gente viu recentemente, a Califórnia proibiu em alguns dias abastecer os veículos elétricos porque havia deficiência na rede de fornecimento de energia elétrica. Então nós temos uma questão de infraestrutura e nós temos uma questão de qual energia elétrica é gerada, porque é meio insano você abastecer o carro elétrico com energia gerada com petróleo ou carvão, né? Então é só deslocar a poluição, né? Ou seja, você tira a poluição do centro da cidade e faz em outro. Por exemplo, nós não temos biodiesel para toda a transição energética, né? Nós temos uma parte de colaboração, nós não temos nem etanol para todo, né? Agora, o que existe de fato é que o etanol e o biodiesel são realidade no Brasil. O restante são todos boas vontades que não temos política pública desenhada e nem segurança jurídica para fazê-lo. Isso é a realidade, né? Então, por exemplo, o setor de transporte, que é um setor importantíssimo para a gente, né? Usando as tuas palavras, né? Ele quer fazer transição energética sem custo. Eu só preciso saber qual é essa fórmula. Nós aqui precisamos saber. Então, a pergunta é como para o setor de transporte vai fazer a transição energética sem custo, haja vista que você não tem uma oferta absurda de energia, digamos assim, mais barata e que polui menos.
Por isso que eu acho que a gente precisa, e vocês podem nos ajudar, efetivamente começar a discutir o problema que existe, né? Porque se nós acreditamos que temos que fazer a transição energética e nós não temos uma solução mágica nesse momento, com a tecnologia existente aqui, nós precisamos começar a falar em custo.